possamos receber, Senhor, e sair daqui, Senhor Deus, mudado, transformado pela Tua palavra. Senhor Deus, eu entrego ele nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças e paz para a igreja, amém? Graças a Deus. Queridos, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia nessa noite comigo, no Evangelho segundo o evangelista São João, capítulo de número 5, do Evangelho segundo João, amém? Gostaria de estar lendo 2 versículos com os irmãos, versículo de número 12 e versículo de número 13, uma alegria imensa podermos estar reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nessa noite, juntos, para adorarmos e recebermos um pouco mais da glória, da graça, da unção e da presença do Espírito Santo de Deus. Conforme você for encontrando, se coloque de pé, amém? Conforme você for encontrando, se coloque de pé para nós ganharmos tempo. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 12, que diz assim: perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a cama e anda? Verso 13, e o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Amém? Só até aqui. Pode tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós nos deparamos com o Evangelho de João, capítulo 5, a narrativa do capítulo 5 do Evangelho de João, a partir do verso 1, a história, ela vai começar dizendo que havia uma festa em Jerusalém, e nessa festa que havia em Jerusalém, a história vai dizer que Jesus achou por bem ir a essa festa. Creio eu que a maioria de nós que estamos aqui somos conhecedores da narrativa, da história em que eu li, mas eu quero rapidinho, dentro de alguns minutos, trazer o que o Espírito Santo de Deus, na noite desse dia, colocou no meu coração, para que nós possamos nessa noite sair daqui com a bênção completa. Pois o evangelista João, ele vai narrar, e ele vai dizer que dentro da cidade de Jerusalém havia um tanque, e nesse tanque a história vai dizer que havia uma multidão, porque segundo a história que João vai escrever, vai dizer que nesse tanque, de certo tempo, não vai dizer dia, hora e nem data, mas vai dizer que de certo em certo tempo, um anjo descia e tocava nas águas. Esse tanque ficava localizado dentro da cidade, na porta ou próximo da porta das ovelhas, porta essa que os sacerdotes recebiam as ofertas, recebiam ovelhas, cordeiros, e era por essas portas que os sacerdotes passavam para entrar no templo, para sacrificar, para adorar o Senhor. E a história vai dizer que próximo a essa porta ficava localizado esse tanque, e ali havia muitas pessoas com diversos tipos de problemas, coxos, mancos, aleijados, cegos, ressequidos. Porém, João vai continuar a história, e ele vai dizer que entre essa multidão, próximo a esse tanque, havia um homem, e esse homem que ali estava, ele estava nesta situação de enfermo ou coxo, estava nesta situação já há 38 anos. A história diz que aquele homem estava aguardando, como todos ali estavam aguardando, as águas serem agitadas por um anjo,
para que ele pudesse descer e ser curado. Porém, a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega dentro da cidade de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que Jesus avista esse homem. E eu quero enfatizar um pouco mais acerca desse homem. Por quê? Porque esse homem estava já há bastante tempo nessa situação, e nós tiramos algumas lições, alguns aprendizados dentro da situação em que esse homem estava vivendo. Por quê, pastor Bruno? Porque não são 38 dias, meses, não. Estamos falando de 38 anos, em que aquele homem vivia em condições de dependência de alguém, em dependência de alguém para o ajudar a se locomover, pois ele não tinha o movimento das suas pernas, na dependência de alguém para pegar ele, levar ele para um lado, para o outro. Mas eu, mesmo assim, eu aprendo e tiro lições dentro da situação desse homem, e entendo e creio que por isso que esse homem entrou para a narrativa, para a história bíblica, porque a Bíblia não vai falar nem o nome dele, porém vai dizer que há 38 anos, estando nessa situação, ali ele estava próximo do tanque, aguardando o movimento das águas. Eu quero começar aqui dizendo para alguém que chegou nessa igreja, cheio de lutas, tribulações, tempestades, problemas, que não importa o tempo, não importa a circunstância e nem o problema em que você tem vivenciado, mas eu quero aqui nessa noite ser boca de Deus para a vida de alguém que chegou aqui entendendo que você está na presença de um Deus que é poderoso. Escute isso aqui. Esse homem, talvez ele tinha N motivos para desistir, talvez ele tinha N motivos para parar, mas mesmo estando no período, no tempo em que ele estava com as suas pernas atrofiadas, aleijado, ele não desistiu. E eu entendo e eu vejo que a igreja do nosso século tem um grande problema. Qual é, pastor Bruno? Nós desistimos muito fácil. Estamos pedindo, caminhando, buscando, e se não recebemos na nossa hora, no nosso tempo, no nosso momento, nós já queremos desistir na primeira tentativa. Mas eu aprendo com esse homem que quando nós insistimos e buscamos o que nós queremos, nós chamamos a atenção do céu, atraímos a atenção do Senhor. Então eu volto a dizer nesta noite, não quero ser repetitivo, mas volto a dizer, não importa como você chegou aqui nesta noite, o importante é como você vai sair daqui nesta noite. E para que você venha sair daqui com a certeza de que você não está sozinho nesse vento, nesse deserto, não depende do Bruno, não depende da pessoa que está do teu lado, depende de você entender uma coisa, que quem te chamou, ele te garante, ele te capacita, ele te sustenta, ele te fortalece. Mas Bruno, minhas forças já se acabaram, mas o Senhor está dizendo para alguém nesta noite, enquanto você na sua pouca forças está caminhando, o céu está se movimentando ao seu favor. Então Deus manda te dizer nesta noite, não para, porque na tua caminhada eu estou movimentando as águas ao teu favor. Eu vejo alguém que não desiste, alguém que insiste no seu propósito, no seu objetivo, e Deus manda dizer para alguém que entrou aqui nesta noite, meu irmão, seja firme e seja constante. Tem pessoas que são constantes, mas não são firmes. Qualquer coisa fraqueja, qualquer coisa quer entregar carteirinha, qualquer coisa te frustra, faz você parar, desanimar. Mas eu estou pregando aqui para guerreiros e para guerreiras que têm enfrentado as intempéries da vida, as lutas, dificuldades, e alguém está se espelhando em você. Alguém está se espelhando em você.
e está tirando forças através da sua atitude, do seu posicionamento. Quando Jesus, ele entra na festa dos judeus, ou entra dentro da cidade de Jerusalém, ele vê esse homem, e quando ele vê esse homem, Jesus chama a atenção daquele homem, fazendo-lhe uma pergunta. Jesus diz: homem, tu queres ficar são? Foi a pergunta que Jesus fez àquele homem. Aquele homem não responde a pergunta que Jesus fez. Ele simplesmente, ao invés de responder a pergunta que Jesus fez, ele começa a colocar diante de Jesus a sua dificuldade agora, os seus problemas, sua situação. E ele diz: Senhor, não tem ninguém, escute isso aqui, não tem ninguém que me pegue e que me coloque no tanque quando as águas são agitadas. Mas foi essa a pergunta que Jesus fez para aquele homem, porque a verdade é que tanto o coxo, como todos os que ali estavam, cegos, mancos, ressequidos e por aí vai, em estado de miserabilidade, não estavam entendendo diante de quem eles estavam. Por quê? Os olhos deles estavam focados no tanque. E a verdade é que muitas das vezes, escute isso aqui, muitas das vezes a bênção, a providência, o que Deus tem reservado para mim e para você está tão pertinho, está do teu lado, mas não conseguimos enxergar. Sabe por quê? Porque nós estamos olhando para o alvo errado, para o lugar errado. E eu quero dizer para você nesta noite aqui, o nosso alvo é Cristo. Aqueles homens estavam focados no tanque, esperando o movimento das águas, o anjo tocar nas águas, mas eles não se deram conta diante de quem eles estavam. Aquele homem não se deu conta de quem havia feito a pergunta para ele. É mais importante do que o tanque, do que a água, do que o anjo. Ele estava diante do próprio Deus. Aleluia. Eu sinto, eu não sei você, mas eu sinto a graça, a glória, a presença do Espírito Santo aqui nesta noite. Não é para te emocionar, te empolgar para você dar glória, não, mas eu sinto nesta noite, aleluia, Deus trabalhando no íntimo, no coração, na alma de alguém aqui nesse lugar. E querendo, meu irmão, nesta noite o diabo ou não, se você entrou aqui focando os seus olhos no tanque ou em qualquer outras coisas, Deus manda te dizer nesta noite: ei, eu estou aqui neste lugar e eu sou o Senhor, e não importa, não importa a situação, o problema, porque Ele é Deus. Quando aquele homem escuta a pergunta, ele diz: Senhor, não tem ninguém que me pegue e me coloque nas águas quando assim elas são agitadas. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo alguém que por esse período, por esse momento, pela sua vida, seus desertos, se encontrou sozinho, sem ninguém, porque ele declara isso com a sua boca. Mas eu louvo muito a Deus, sabe por quê? Porque muitas das vezes nós estamos rodeados de amigos, de pessoas, de parceiros, de fechamentos que bate no ombro e diz: ó, estou contigo, sou teu parceiro, mas nos momentos mais difíceis da nossa vida, eles picam a mula, vazam, vão embora, e nós ficamos: e aí, Deus? Disse que estava comigo, era meu parceiro, meu irmão. Mas entenda uma coisa, tem momentos que é o próprio Deus
que deixa que os que estão próximos, perto de você, vão embora, para que você passe pelo teu deserto, não sozinho, aleluia, mas perto do verdadeiro e único amigo chamado Jesus Cristo, para que aqueles que batem no teu ombro dizendo ser teu parceiro, teu amigo, não chegar para você e jogar na tua cara, quando você estiver no momento bom, dizendo, olha, ele tem, porque eu dei, ele tem, porque eu ajudei, eu fiz a ponte, não é assim que alguns dizem? Ele tem porque eu apadrinhei, e o mundo vê desse jeito. Para nós conseguirmos alguma coisa aí fora, termos um cargos, ou muitas das vezes ser alguma coisa no setor em que trabalhamos, ou onde estamos, precisamos de um padrinho. E esse homem, ele declara, eu não tenho um padrinho, não tenho um amigo, não tenho ninguém que me pegue e me coloque no tanque. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque nós não temos padrinho, nós temos pai. Aleluia, nós temos um pai. E ele não nos chama de coleguinha, de amiguinho, não. Ele nos chama de filho. E nesta noite, ele está dizendo para alguém aqui, neste lugar, se sentindo abandonado, esquecido, sozinho. Ele está dizendo, eu sou o teu pai. Eu cuido de você, da tua casa, da tua família. Quem pode levantar tuas mãos aí nesta noite? Quem pode encher o teu pulmão de ar, abrir a tua boca e deixar o diabo ouvir tu dando glória a Deus? Porque o diabo disse, ele até vai, ela até vai, mas está numa luta tão grande, numa prova tão grande, que não vai sentir a presença de Deus, não vai receber, não vai adorar. Mas eu convido 30 segundos nesta noite, você levantar tuas mãos, abrir a tua boca, encher o teu pulmão de ar e mostrar para o diabo, ei, que você não está morto. Cadê a igreja dando glória a Deus? Olha aí, Satanás, a igreja está adorando. Não tem um amigo, um padrinho, alguém. Mas meu irmão, aquele homem não sabia diante de quem ele estava. A história diz que Jesus agora diz para aquele homem, homem, levanta-te. Diga para alguém que está do teu lado, levanta-te, diga, levanta, pode dizer isso, diga, levanta-te. Essa é a palavra de Deus para crescer em Cristo nesta noite. Levanta-te, posiciona-te, porque Deus não chama ninguém para ficar prostrado, caído, choramingando, se sentindo um pobre coitado, o pior dos piores. Não, Deus te chamou como valente, como guerreiro. E é por isso que os crentes são taxados como louco, porque a irmã está numa prova que só o sangue. Muitas das vezes está passando luta em casa, está passando luta no trabalho, mas a vizinha está de olho, só bisbilhotando, dizendo, agora ela vai parar, agora ela vai arredar o pé e vai parar de caminhar. E quando menos esperam, você está caminhando, você está marchando, você está louvando, você está buscando. Sabe por quê? Porque, quem te chamou foi o próprio Deus, e Ele te capacita, meu irmão. Eu vejo aqui, aleluia, Jesus liberando uma palavra e dizendo, vai, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa, segue o teu caminho. E assim aquele homem faz. Ele se levanta depois da palavra de Jesus, pega a cama dele e ele sai percorrendo por dentro da cidade, caminhando por dentro da cidade. E a verdade é, escute isso aqui, que tem muitas pessoas que estão à nossa volta, que dizem que quer ver o nosso sucesso,
quer nos ver bem, mas não melhores do que ela. É uma realidade, isso é fato, você sabe disso. Porque os judeus religiosos da época, conhecendo e vendo aquele homem com a cama, eles agora abordam aquele homem e diz: olha, não te é lícito carregar tua cama no sábado, o que fazes? E ele diz: olha, o homem que me curou, ele disse: levanta, toma tua cama e anda. Perguntaram para aquele homem, agora curado: quem foi que te curou? Quem foi que fez isso? E eu vejo aqui a religiosidade, eu vejo aqui pessoas que viviam uma crença, que na verdade não estavam preocupados com o próximo, com a vitória de alguém, com a bênção do irmão, porque como cristão, nós dizemos que a bênção do irmão é a minha bênção, a alegria dele é a minha alegria. Porém, eu vejo aqui um bando de pessoas hipócritas, pessoas mesquinhas e falsas, indagando aquele homem, e quando ele diz: o homem que me curou, eles não se alegram e simplesmente dizem: quem te curou? E o que eu acho mais engraçado, mais extraordinário dentro disso tudo, que Jesus fez o milagre, curou aquele homem, e tão menos ou tão pouco se apresentou. A verdade é que nós hoje, pregadores da época, queremos pregar, e no final da mensagem queremos receber um tapinha dizendo: rapaz, tu prega muito, tu é o cara. Queremos ser bem vistos, queremos aparecer, ter os nossos nomes estampados nos holofotes da vida. Porém, eu vejo aqui Jesus fazendo o milagre, porém não se revelando. Mas o engraçado, que a história vai dizer que esse homem, não sabendo quem havia o curado, ele faz algo que chama a nossa atenção. Ele vai para o templo adorar, agradecer. E a verdade é, irmãos, que o lugar de pessoas saradas, curadas, feridas, machucadas, destruídas, é no templo, na presença do Pai, na presença de Deus. Aquele homem vai para dentro do templo agradecer. E a verdade é que muitas das vezes nós viemos ao culto domingo, quinta-feira, culto da vitória, e todos os demais cultos pedindo bênção, pedindo vitória. E muitas das vezes, quando recebemos vitória, talvez você conhece alguém assim, porque eu creio que aqui não tem isso entre nós. Mas tem pessoas que recebem vitória e elas mal voltam para agradecer o dono da bênção. Mas eu estou aqui, aleluia, querendo ser boca de Deus para alguém, para dizer para você: não busque só Jesus como um paliativo para a tua vida, para curar tuas feridas, não. Tem pessoas que entram aqui porque estão com um casamento destruído. Estou errado, pastor Bruno? Não. Tem pessoas que entram aqui porque estão desempregados e querem uma porta de emprego. Estou errado, pastor Bruno? Não. O problema é quando recebemos a bênção. Para onde nós vamos? A quem agradecemos? Está entendendo o que Deus está falando com alguém aqui nesta noite? Deus está falando sobre gratidão. Seja grato a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a tua vida, por menor que você acha que seja esta bênção. Mas o Senhor te diz: seja grato. Sabe por quê? Porque quando você é grato numa bênção que aos teus olhos são pequena, aleluia, Deus abre portas grandes, meu irmão. Olha o que a palavra de Deus diz: ser fiel a Deus no pouco,
porque no muito te colocarei. A verdade é que tem pessoas que não estão preparadas ainda para estar no muito, para receber, aleluia, o que Deus tem preparado para a sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus te conhece, sabe que se Ele te der um carro agora, Ele te perde. Porque em vez de você vir para a igreja, você vai para a praia. É errado, pastor Bruno, ir para a praia? Não. Mas você vai inverter os valores, as coisas. Vai deixar de cultuar a Deus para curtir os seus belos prazeres. Está entendendo que o céu está falando contigo aqui nesta noite? Tem pessoas que Deus ainda não abriu a porta que você quer, que você espera, porque você não está preparado. E por você não estar preparado, Ele manda dizer que Ele não quer te perder. Porque se Ele abrir a porta, aleluia, que você está pedindo, você vai simplesmente se perder no meio do caminho. Mas Ele está dizendo para mim e para você nesta noite: primeiro eu estou te preparando, estou trabalhando no teu psicológico, estou trabalhando no teu espiritual, no teu emocional, estou trabalhando em todas as áreas da tua vida, para depois sim entregar o que tanto você almeja, para que de fato a bênção seja bênção de Deus na tua vida, e não maldição. Já viu aquela irmã que está orando, que está, Deus, me dá um casamento? Aqui não tem isso não, né? Me dá um casamento, e sem consultar a Deus, sem pedir direção a Deus, o primeiro gatinho que aparece na vida dela, ela entra, e vai que vai, e depois ainda fala: Deus, olha o que o Senhor me deu, sendo que muitas das vezes, são situações em que nós nos colocamos. Está entendendo? Diga glória a Deus. São embaraços em que nós entramos, nos embaraçamos. Eu vejo aqui esse homem sendo grato a Deus pelo que o Senhor havia feito em sua vida. Então, meu irmão, mais um tópico aqui, mais um alerta aqui, para você que tanto almeja algo da parte de Deus. Quando isso se materializar, seja grato a Deus, independente, aleluia, do que dizem, do que falam, seja grato a Deus. Antigamente, porque eu sou de 1900, antigamente no Evangelho, se via muito cultos em ação de graça, sim ou não? Hoje quase não se vê mais isso. Recebemos a bênção e seguramos, não somos gratos a Deus. Eu louvo a Deus, se eu não me engano, Salmos 103, vai dizer, o salmista vai dizer: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao teu santo nome. Isso é ser grato a Deus, e não se esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor. Para eu finalizar aqui nesta noite, a história diz que esse homem no templo, aleluia, agora Jesus também entra no templo, e Jesus, ao entrar no templo, encontra agora este homem que outrora era coxo, e Jesus diz para aquele homem: homem, estás são, amém, Senhor? Jesus diz: olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Agora sim, aquele homem entende diante de quem ele estava, diante do poderio de quem ele estava. E a história vai dizer que aquele homem, ele corre até os judeus e diz: olha, foi Jesus que me curou. Ele não disse com a intenção de trazer danos, prejuízos a Cristo, mas ele quis anunciar, propagar o que havia sido feito por ele, por intermédio de Cristo. Queridos, eu encerro aqui, já fecho a minha Bíblia, dizendo para você que nesta noite, saiu da sua casa com propósito, saiu da sua casa com objetivo. Escute isso aqui, entenda uma coisa, aleluia, a tua busca não tem sido em vão no Senhor.
a tua caminhada, aleluia, não tem sido perda de tempo. Sabe por quê? Porque cada vez que você entra aqui neste lugar, aleluia, Deus coloca uma porção sobre a tua vida, de forças, aleluia, de capacitação. Porque a verdade é que nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. E enquanto eu ministro, prego aqui a palavra de Deus, eu creio que o Espírito Santo de Deus, aleluia, está confirmando no teu coração que o que Ele tem para você é algo muito grande, é algo muito excelente, que os teus olhos não viram e os teus ouvidos ainda não ouviram. Eu quero convidar você nesta noite a se colocar de pé comigo. Se coloque de pé comigo nessa noite, em nome de Jesus. Isso, se coloque de pé comigo. Eu quero, aleluia, dentro desta palavra, eu quero nesta noite, em nome do Senhor Jesus, convidar você que entrou aqui, meio barro, meio tijolo, meio em cima do muro, mais para lá do que para cá. Eu quero convidar você que está fora dos caminhos do Senhor, que nunca antes esteve na presença de Deus. Eu quero nessa noite convidar você a fazer como esse homem, sair da paralisia. Esse homem tinha paralisia física, e nós temos vivido um momento onde muitas pessoas têm vivido paralisia espiritual e não têm forças mais para buscar ao Senhor, para caminhar para a presença de Deus. Eu quero chamar você que nessa noite quer voltar para os caminhos do Senhor, quer aceitar a Jesus. Você que nessa noite quer reatar a sua aliança com Deus. O ministério de louvor adora, e enquanto isso, eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele vai ministrar no seu coração em nome de Jesus. Você que está ao lado de alguém que sabe que precisa tomar essa decisão, seja boca de Deus para esse alguém. Se deixe ser usado por Deus, para que essa pessoa tenha certeza de que é o próprio Espírito Santo que está chamando nesta noite.